Iniciando a parte 2 da correção da lista de exercícios. Na questão número 10, nós temos o seguinte: observe a função representada no gráfico abaixo. A função representada aqui neste gráfico possui qual lei de formação? Bom, primeira coisa que você observa aqui, é que a reta da esquerda para a direita ela está descendo. Significa, então, que a função é decrescente. Se a função é decrescente, isso significa que o coeficiente angular é negativo. Isso já nos possibilita descartar a alternativa B e a alternativa E. Ok. Agora, nós temos o seguinte. As outras opções, observa que o coeficiente angular, nós já sabemos que vale, olha, menos 1. Então, uma função de primeiro grau ela é do tipo y igual a ax mais b. E nós já sabemos que o a, pelas alternativas que sobraram, vale menos 1. Então, nós vamos ficar com menos x mais b. Pronto, como saber agora qual dessas alternativas é a verdadeira? Observa que essa reta aqui, ela não passa pela origem. Ela não passa pelo zero, ou seja, b é um número diferente de zero. E isso nos faz descartar a alternativa A. Então, ficamos entre a alternativa C e D. Então, vamos lá. Substituindo aqui as coordenadas deste ponto. Nós temos o x valendo menos 2 e o y valendo 1. Substituindo essas coordenadas, nós conseguimos descobrir o valor de b. Então, vamos lá. Substituindo o y por 1 e substituindo o x por menos 2, nós temos o menos. Abre o parênteses aqui, porque a coordenada também é negativa, mais b. Ok. Menos com menos vai dar mais. Então, vamos ficar com 2 mais b. Bom, como o 2 é positivo, ele troca negativo. Então, vamos ficar com 1 menos 2 igual a b. Ou seja, b vale menos 1. Se b vale menos 1, então a nossa função é y igual a menos x menos 1. Ou seja, a alternativa C. Questão número 11. Na figura abaixo, está representado o gráfico da função y igual a ax mais b. Qual é a lei de formação desta função? Bom, então observa o seguinte, da esquerda para a direita, o gráfico está descendo. Isso significa que a função é decrescente. Se a função é decrescente, significa que o coeficiente angular é negativo. Então, isso já descarta a alternativa A, B e C. Ok. Então, nós já sabemos aqui pelas alternativas que sobraram que o coeficiente angular vale menos 3. Ok. Agora, para saber quem é o coeficiente linear, basta observar onde é que o gráfico encosta no eixo y. E é exatamente aqui, no 3. Ou seja, a função é menos 3x mais 3. A alternativa E. Questão número 12. O gráfico abaixo representa uma função polinomial do primeiro grau. A representação algébrica dessa função é qual dessas leis de formação? Bom, primeira coisa, observa aqui que a reta está subindo da esquerda para a direita. Isso significa que a função é crescente. Se a função é crescente, o coeficiente angular é positivo. Se ele é positivo, eu já posso descartar a alternativa C e a alternativa D. Observem que em todas as outras alternativas, o coeficiente linear ele já fala que é 2. E é verdade, está encostando aqui no y no valor 2. Então, a nossa função é y igual a ax mais 2. Precisamos encontrar o valor de a. E para encontrar o valor de a,
observa aqui, ó, nós temos um ponto nesta reta, cujas coordenadas são 3 para x e 6 para y. Vamos substituir aqui na nossa função. Então, o y valendo 6 e o x valendo 3, nós temos o seguinte. Como esse 2 ele é positivo, ele troca de lado negativo. E a vezes 3 vai dar 3a. Bom, então nós temos que 3a é igual a 6 menos 2, que é 4. Como o 3 está multiplicando o a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse é o valor do coeficiente angular. Logo, a nossa função é igual a y igual a 4/3 de x mais 2, ou seja, a alternativa A. Questão número 13. Observe a função representada no gráfico abaixo. A lei da função representada acima é... Então, vamos lá. Primeira coisa, da esquerda para a direita, ó, a reta está subindo. Isso significa que a função é crescente. Se a função é crescente, o coeficiente angular é positivo. E isso nos faz descartar a alternativa B, C e D. Agora, observe. Eu tenho 2 pontos aqui na minha reta. Dá para a gente calcular o coeficiente angular, mas não precisa, porque as alternativas que sobraram, observe bem, ó, já nos dão que o coeficiente angular vale 3/5. Então, a função que nós estamos procurando, ela é y igual a 3/5 de x mais b. Bom, como é que a gente faz para achar o valor de b? Ué, escolhe um dos 2 pontos. Vou pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar de A. Ele tem coordenada x valendo 3 e coordenada y valendo 1. Vamos substituir as coordenadas e assim descobrimos o valor de b. Então, no lugar de y eu vou colocar 1. No lugar de x eu vou colocar 3. Então, nós vamos ficar o seguinte. 3 vezes 3 vai dar 9, então vai ficar 9/5 mais b. Como 9/5 é positivo, ele troca de posição negativo. E aqui a gente vai tirar o MMC. Então vamos lá, ó. 5 vezes 1 vai dar 5, menos 9, tudo isso sobre 5. Então eu tenho 5, gastei 9, vou ficar devendo 4 sobre 5. Então, ó, o coeficiente linear é negativo, isso descarta a letra A. Então, se você marcou a letra B, você acertou. Questão 14. O gráfico abaixo representa uma função polinomial do primeiro grau. A representação algébrica dessa função é... Então, ó, da esquerda para a direita, a reta está descendo. Então, a nossa função é decrescente. Se é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Então, isso nos faz descartar a alternativa B e a alternativa C. Agora, observa, nós temos 2 pontos aqui. Esse primeiro ponto, ele tem coordenadas 3 e 0. Esse segundo ponto aqui, ele tem coordenadas 0 e 1. Com isso, é possível calcular o coeficiente angular. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Como é que a gente acha o coeficiente angular? xb menos xa, yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, vamos substituir. Y do ponto B, 1, menos y do ponto A, 0. X do ponto B, 0, menos x do ponto A, 3. Então, nós temos 1 sobre menos 3,
mais com menos dá menos, então o coeficiente angular vale menos 1/3. Ora, menos 1/3 está aqui, ó, na letra A. Se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 15. Observe o gráfico abaixo. Está aqui. A equação da reta T neste gráfico é... Observa que da esquerda para a direita o gráfico desce. Se está descendo, a função é decrescente. Isso significa que o coeficiente angular é negativo. Então, isso descarta a alternativa B, a alternativa C. Ok. Observa agora que a função ela corta o eixo y no zero. Isso significa que o b tem que ser zero. Se o b tem que ser zero, então isso já descarta a alternativa E, que o b vale 4. Então ficamos entre a alternativa A e D. Bom, sabendo então que a nossa função é do tipo y igual a ax, como é que a gente faz agora para descobrir o coeficiente angular? Nós temos aqui, vou chamar esse ponto de ponto A, esse ponto aqui embaixo de ponto B. Então, o coeficiente angular será yb menos ya dividido por xb menos xa. Bom, y do ponto B, quanto vale? Menos 4. Menos y do ponto A, 4. X do ponto B, 1. Menos x do ponto A, menos 1. Então, ali em cima nós temos menos 4 com menos 4, menos 8. Aqui embaixo, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Ou seja, o coeficiente angular vale menos 4. E isso acontece na alternativa D. Então, se você marcou aqui no número 15 a alternativa D, você acertou.